Do Céu, pode ler para a gente, por favor? Ok. É do livro Pão Nosso, pelo Espírito de André Luiz. Não, de Emmanuel. Espera aí, gente, só um minuto. Entrou uma ligação aqui, mas já saiu. A lição é 119, ajuda sempre. Mas Paulo respondeu, que fazeis Ih, meu Deus, hoje não estou legal. Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício, entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena que esclareça o motivo de seu pranto, junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. É isso. Obrigado, do Céu. Alguém gostaria de comentar essa lição? Ao tempo do nosso irmão Walter, né, eu sempre cito o irmão Walter aqui, ele realmente foi uma escola, né, para quem conviveu com ele. E ele falava o seguinte: quem se envolve com o problema do outro acaba perdendo a condição de ajudar. Ele falava o seguinte: não é que a gente não vá prestar o auxílio que estiver ao nosso alcance, né? Não é isso. Mas é não se contaminar com o problema do outro, a ponto de você perder a condição de prestar o auxílio possível. Emmanuel fala a mesma coisa em outras palavras, né? Ele mostra nessa lição que nós temos sempre que buscar ter o bom ânimo em tudo, né? Mesmo quando nós formos o agente do problema. Nós temos que acreditar que a solução virá, né? E não nos deixarmos quedar pelo desânimo, né? Pela desesperança. Então, temos que seguir firmes diante dos desafios, acreditando, sim, que não estamos sós. Mas aquele que está ao lado, como ele diz, tem que ser fortaleza. Não pode sentar do lado de quem já está derrubado e colocar a pessoa mais para baixo. Como? Demonstrando a ele que não há esperança. Então, nós temos que, quando nos dispomos a prestar o auxílio a quem quer que seja, nós temos que mostrar sempre um caminho, uma renovação da esperança, do ânimo, da coragem para enfrentarmos os nossos desafios, né? Senão, é como Emmanuel fala e como o irmão Walter dizia,
nós vão ser, em vez de um, serão dois, né, precisando de ajuda. Alguém mais gostaria de comentar algo? Então, vamos à nossa prece. Nossa irmã Eliane vai fazer a prece de início dos trabalhos. Que Jesus te ampare, Eliane. Sim, gostaria de pedir a todos, né, que estão na nossa sala que nós possamos direcionar as nossas vibrações pela esposa do nosso irmão Ronald, pela mãe do nosso irmão Márcio, né, que são pessoas que estamos sabendo que precisam de auxílio, né, nesse momento mais difícil, que todos nós, aproveitando a prece da nossa irmã Eliane, possamos vibrar pelos companheiros e que, pela misericórdia de Jesus, se estenda a essas irmãs. Eli, está contigo. Por gentileza, eu peço que inclua a minha mãe também. Está em Curitiba, mas também não está bem. Tá ok. Vamos vibrar. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a espiritualidade amiga que coordena esse nosso estudo, benfazejo, que tanto nos elucida, que tanto nos orienta, acalma nossa alma, dignifica nossa vida, nos encaminha a darmos melhores passos. Agradecer a Jesus, nosso irmão maior, o nosso melhor amigo, e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia. Te pedimos, Senhor, como bons pedintes que somos, que possa nos orientar, nos fortalecer e nos amparar, por onde quer que nós andemos, seja o que for que estejamos fazendo ou tentando fazer para caminhar caminhos novos, rumos novos, caminhos melhores para a nossa vida e para as vidas daqueles que estão à nossa volta. Ampara, Senhor, a nossa boa vontade, o nosso esforço de sermos cada dia melhores naquilo que desejamos fazer. Te pedimos, Jesus, amigo querido, que possa fortalecer todas as nossas irmãs que foram faladas aqui. E, enfim, Senhor, ampara cada um de nós, os nossos lares, os nossos amores, nossos familiares, enfim, Senhor. Ampara toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Eli. Eu que agradeço. Bom, meus queridos irmãos, nós vamos retomar, então, o nosso estudo, como foi informado lá, né, na pergunta 581 de O Livro dos Espíritos. Alguém gostaria de ler para a gente? Georgia, você pode ler para a gente? Se quiser, eu posso ler, bom. Então pode ler, Ronald, por favor. Boa noite a todos. 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que iluminam com a luz do gênio entre eles. Porém, alguns há que se enganam, que de par em grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Eles estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter tido o que convinha no século em que foi divulgado. Bom, ok, isso nós estávamos falando, né, na semana passada, até foi uma boa discussão, né, sobre a questão lá do Emmanuel, do posicionamento dele em relação a essa encarnação dele, né? E aqui, né, nós temos, não
se reportando a Emmanuel, né? Mas mostrando que sim, nós podemos, muitas das vezes, pedir uma missão que não está à nossa altura, mas fazemos tanta questão que Deus assim permite e acabamos falhando. E é o que eles nos respondem aqui, né? Porque muitas das vezes não está à altura da nossa condição. Nós podemos até ter o conhecimento, mas ainda não temos a fortaleza da vontade e da condição para tocar uma missão daquele tipo, daquela envergadura, né? Então, como ele diz aqui, ó, então falseia por nós mesmos, não foi um fracasso pré-determinado, porque ninguém vem ao mundo para fracassar. Todos nós que recebemos uma tarefa qualquer, seja ela uma prova, seja ela uma expiação ou uma missão, é porque temos condições. Se falhamos, é porque nós não nos empenhamos. Não é porque nós não teríamos condição. Temos, mesmo nesse caso aqui, né? Por que falhou? Ah, estava acima, mas se você se esforçasse, poderia alcançar. Você teria que fazer um esforço maior do que aqueles que, numa condição normal, você talvez não precisasse, mas como você pediu, foi autorizado, foi permitido, mas levando em consideração que você se empenharia, né, mais para poder cumprir aquilo que combinou, né? Então, é importante a gente saber que ninguém reencarna com um propósito de falhar, com um propósito de se prejudicar. A gente até o faz, mas em virtude das nossas próprias condições e escolhas. Ok? Pode falar alguém? Mauro, Alguém? Oi, fala, Valdir. me permita aí um comentário também. Mesmo a gente se preparando, ou muitos de nós nos preparando no plano espiritual para missões aqui na Terra, mas em função das nossas dificuldades, falhamos, de uma maneira geral, falhamos porque não cumprimos completamente as missões para as quais fomos designados, fomos preparados. E quem quisesse se aprofundar um pouco nisso, lá no livro Os Mensageiros, né? Os Mensageiros trata mais ou menos disso, de médiuns e doutrinadores que falharam na missão e foram preparados, levaram anos estudando, anos sendo preparados lá no Centro de Mensageiros do nosso lar, para vir para essa missão e chega aqui e falha. Então, é claro que eles poderiam não falhar, porque se eles não receberiam uma missão maior do que poderiam resolvê-la. Mas, como eles dizem, por nossa própria falta, a gente falha. E aí falha por orgulho, por vaidade, por um monte de coisa que ainda habita em nós. Ok. Mais alguém? Vamos em frente, então, Ronald. 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam para a senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance
para que ele avançasse na estrada do bem. Ok. É uma resposta bem direta, bem conclusiva, né? Que, de fato, a gente, infelizmente, vê esse problema acontecer com uma certa frequência, né? Até de algumas gerações para cá, a gente vem ouvindo, né, de pais novos, né, podemos dizer assim, que não vai interferir na vida do filho, vai deixar o filho, quando tiver discernimento, escolher o caminho que quer seguir. E aí a gente perde exatamente esta condição, né, que ele chama aqui de fragilidade, né, para oferecer a essas almas que estão reencarnando, né, sob nossa responsabilidade, a semente da boa nova, a semente, né, do bem, da fraternidade, de ser o homem de bem, né, os valores do homem de bem, os exemplos do homem de bem. E aí deixamos lá para quando ele tiver condição. Só que esquecendo que nós somos espíritos viajores no tempo e que trazemos em nossas bagagens virtudes e defecções morais, esse mesmo espaço, né, que nós não preenchemos com os ensinos, observando suas inclinações e buscando oferecer a eles recursos para que possam já, desde cedo, modificá-los, nós também podemos abrir espaço para que essas dificuldades morais venham a se consolidar novamente numa nova encarnação. Aí depois a gente reclama lá na frente, né? Então, nós temos que estar atentos, né? Na nossa casa mesmo, nós estamos vivendo um problema desse tipo, né? Uma trabalhadora que tem lá netos e cujos pais estão nessa daqui, né? Não estão muito preocupados, não concordam em implantar na vida dos seus filhos nenhuma orientação de ordem moral ou religiosa. E aí, agora uma delas já um pouco mais jovem, está aí passando por dificuldades. Então, veja como Deus, primeiro, é perfeito, nos dando sempre as melhores condições para que nós possamos fazer bem aquilo que nos foi confiado. Mas, como disse bem o Valdemir na pergunta anterior, nós ainda estamos aí muito sujeitos às nossas escolhas, e escolhas essas bastante discutíveis, né, no quesito de assertividade. Então, a gente se deixa levar pelo modismo, a gente se deixa levar por teorias sociais sem nenhum fundamento, e depois vamos colher frutos amargos, né, somente pela nossa própria responsabilidade. Então, é realmente muito atual essa resposta aqui do Livro dos Espíritos, não só essa, como todas as demais, né? Mas essa mais diretamente pelo que nós estamos vivendo na sociedade presente. Nesse caso, Mauro, a responsabilidade dos pais é dobrada, né? Porque eles vão ser responsáveis também pelo fracasso daquele espírito, se foram omissos, se não fizeram tudo que era necessário, eles vão ser considerados como fracassados. Conforme está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 14, quando trata lá do honrar a vosso pai e a vossa mãe, Santo Agostinho diz lá, né? Se o filho falhar pela incúria dos pais, os pais terão como castigo vê-lo sofrendo e sabendo que são responsáveis, que são... Eu ia usar outra palavra, mas a palavra não é adequada. Que são responsáveis por aquele fracasso, por aquela dificuldade daquela alma que estava sob a orientação daqueles pais. Chegou débil, enfraquecido, né? Barro mole, né? Fácil de ser moldado, e secou o barro depois, fica mais complicado. É só quando amolecer de novo, na próxima encarnação. Emerson,
nós somos, até quando somos responsáveis, né, pelos filhos, né? Bom, a primeira, eu acho, e principal responsabilidade que temos é na sua formação, é de ajudá-los nessa configuração da personalidade. E a palavra configuração, eu vejo como bem aplicada, porque a configuração é ajuste de parâmetros, né? Então, você vai ajustando naquilo que ele precisa conhecer, né? Para isso, nós temos que estar atentos aos sinais que eles nos dão. Então, se ele demonstra um comportamento agressivo, nós temos que cuidar dessa agressividade, temos que ajustar esse comportamento. Se ele demonstra um caráter egoísta, temos que ajustar, né? Mostrar a ele que esse não é o caminho, para que ele seja mais fraterno, né? Então, é assim que nós temos que estar atentos. No momento que ele assume a própria vida, né? Claro que ele vai ter a liberdade de conduzir e fazer as suas próprias escolhas. Nós seremos ali conselheiros, né? Estaremos ainda demonstrando, por meio do diálogo possível e fraterno e dos exemplos que demos ao longo da vida, o espelho para que ele possa se mirar. Mas, como o Valdemir falou muito bem, se nós fizermos a nossa parte no momento certo, se demos o nosso auxílio, orientando, demos os nossos exemplos, a partir dali é com ele, né? Nós sempre estaremos juntos na jornada, mesmo até depois do desencarne, né? Vários exemplos nos mostram isso. É o compromisso que nós assumimos com esses irmãos. Mas, sim, chegará um momento em que esse irmão tocará a sua própria vida, suas próprias escolhas e será responsável por elas. Ok? Podemos seguir? Vamos lá, Ronald. 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Está aí, Emerson, um pouquinho da tua resposta, né? Então, se nós fizermos a nossa parte, né, com dedicação, com empenho e tudo mais, e o filho não seguiu, né, ou enveredou lá para um caminho tortuoso, é a parábola do filho pródigo. Vai lá, meu filho, vai viver o que você escolhe, mas eu estarei aqui, né, para te receber de volta. Então, veja como Jesus, lá atrás, de uma maneira muito simples, nos deixou um ensinamento gigantesco. Olha quantas perguntas e respostas nós estamos tratando aqui e que recai sobre a parábola do filho pródigo. Então, é muito importante a gente ter essa noção, né, de responsabilidade para que a gente possa, sim, empreender o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação a esses a quem Deus nos confiou. E nos foi confiado. Não importa se eu tenho que resgatar, não importa se somos afins ou não do passado, o que importa é que nos foi confiado. Então, cabe a nós fazermos o nosso melhor. Então, qual é o nosso melhor? É instruir, é dar bons exemplos, é mostrar um caminho moral equilibrado. Ah, mas ele virou as costas para tudo isso, escolheu um outro caminho. Ok. Vai chegar um momento que eles vão ter que fazer as suas escolhas. Se não foram aquelas a quem orientamos, aguardaremos o retorno dele, como do filho pródigo. E assim, o ideal é que nós estivéssemos sempre de braços abertos, né? Para consolar, para acalmar esse coração ferido e dar a ele
o caminho, novamente, que foi ofertado lá atrás, mas que muitas das vezes, pela nossa prepotência, pelo nosso orgulho, vaidade, essas mazelas que um dia assolou a Terra, né, ela possa não mais fazer parte da sua vida. Ok? Então, a resposta é bastante abrangente, apesar de simples. Mais alguém? Alguma colocação? Só sugerir ao Emerson, ao Mauro, que lá o capítulo 14, item 9 do Evangelho, que responde bem essa questão dele, toda essa questão que a gente está tratando. Santo Agostinho esclarece bem isso lá, uma mensagem de 3 ou 4 páginas, uma mensagem bem grande, ele esclarece sobre isso. A missão dos pais, a ingratidão dos filhos e os laços de família, o título da mensagem. Então, a gente responde essa questão aí do Emerson e todas as nossas dúvidas aí. Perfeito. Podemos seguir? Vamos lá, Ronald. 583A. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram este daí algum proveito? Deus é justo. Então, aí é o outro lado da moeda, né? A gente sabe, gente, já falamos isso aqui, não é porque nessa configuração reencarnatória estamos numa condição de pais e mães que somos mais adiantados ou muitas das vezes moralmente melhores do que os nossos filhos que virão. Ok? Alguns exemplos disso. O Chico, né? O Chico lá com seu pai, né? O pai dele era todo envesado lá, né? Atravessado. Atravessado. E o Chico, aquele anjo, né? De candura, né? De retidão e tudo mais. Então, isso é uma prova disso que nós estamos dizendo. Muitas vezes, nós recebemos como filhos espíritos até muito mais adiantados do que nós. Vamos pensar aí, já que nós falamos na semana passada do Emmanuel, né? Os pais que receberam o Emmanuel, né? Será que são mais adiantados que Emmanuel? Ou vão aprender com ele? Daí a justiça, né? Justiça de Deus. Sempre temos com quem aprender. O que nós temos é que cuidar da nossa vaidade. Não, como meu filho vai me ensinar alguma coisa? Quem é ele? Ele é um espírito mais adiantado que você teve o privilégio, né, de receber como filho, para também aprender. Né? Olha lá, Maria, né, e José, né? Receberam Jesus. Eram maior que Jesus? Não eram, né? Então, isso prova que essas composições elas não respeitam a hierarquia social que se estabelece na condição das figuras que nós vivemos, como pai, mãe, ok? Irmão mais velho. Nada disso é garantia de superioridade moral ou intelectual. Então, estejamos atentos. Quem é esse que está vindo aí? Eu digo sempre, né? Eu amo meu filho. Ama quem? Você não sabe quem é. Você não sabe quem está chegando. Pode ser um espírito muito mais adiantado e que nós vamos ter que aprender a lidar. Olha como é difícil você lidar com uma criança que está além do seu tempo, que chamam aí de crianças prodígio. Como é difícil, porque ele não é adaptado, né? Àquela condição formal que nós estamos acostumados. Ele está girando em outra frequência. Ele está alguns passos lá na frente e a gente, às vezes, não sabe lidar. Acha que ele é o desajustado. De fato, desajustado pode até ser. Né? Mas o que ele está trazendo para nos ajudar? Mas, mesmo assim, ele ainda precisa da gente. Principalmente nessa fase inicial, né? Porque ele pode ser muito inteligente, mas moralmente ainda aquém. Ou ele pode ser moralmente bastante adiantado, mas ainda não consegue demonstrar essa moralidade. E quais são os exemplos que nós vamos dar a eles? Vamos contaminá-los com as nossas escolhas erradas?
ou vamos fazer o papel que nos cabe fazer, que é dar uma boa orientação, um exemplo correto? Então, a doutrina espírita, quando ela nos abre o leque das reencarnações, da vida futura, né? Do nosso pretérito de vida, de existências, ela nos dá a resposta para tudo isso, porque nós somos agora capazes de entender aquele indivíduo, né? Que chegou no meio de nós. É importante nós pensarmos nisso. Tudo bem? Valdemir, quer complementar alguma coisa? Eu só me lembrei do Pedro Bernardoni, o pai de Francisco de Assis. Também. Eu estava falando, o quanto ele estava aquém da evolução do filho. Né? O que você estava falando, me lembrei, me veio a imagem dele na cabeça. Verdade. Tudo bem? Podemos seguir? O pessoal está muito calado hoje. O que está havendo, gente? Vocês estão em estado de choque? Comemoraram demais o Jogo do Brasil? O que foi? Todo mundo rouco? Vamos lá, Ronald. 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua missão e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Ok. Quem poderia me dizer um fato histórico que representa isso que está aqui na resposta? Tem a ver com nossa doutrina. Uma colinha. Alexandre o Grande? O que Alexandre o Grande tem a ver com a doutrina? Chutei, professor. A Inquisição seria isso, Mário? Hein? A Inquisição seria? Não, Inquisição não. Não. Mas está perto. Aquele ato de Lisboa, a queima dos livros do Kardec. Antes disso. A Revolução Francesa. Isso. Olha bem a resposta. As mais das vezes não passa de um instrumento que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios. Quem foi o instrumento aí na Revolução Francesa? Joana d'Arc? Não. O principal agente da Revolução Francesa, quem foi? Fala aí, pessoal. Vocês sabem, pô. A queda da Bastilha? Não. Personagem, gente. Personagem. Começou ali, né? O iluminismo. Napoleão. Napoleão. Napoleão, né? Então, poderemos considerar que Napoleão foi um instrumento? Sim. Foi. Apesar depois de ele ter metido os pés pelas mãos, né? Mas foi. Coube a ele fazer esse movimento para modificar o panorama da sociedade na França, naquela época. Ok? Tanto é verdade, de novo, né? A gente sempre dá aquele spoilerzinho, o Valdemir, que é o nosso encarregado, né? Que é aquela crônica lá, né? Kardec e Napoleão. Ok? Contos e crônicas, né, Valdemir? Cartas e crônicas. Cartas e crônicas. Né? Então, é o livro do Humberto Campos. Isso. Que mostra lá Kardec, né? Conversando, orientando Napoleão durante o sono. Então, ele foi um agente desse tipo aqui. Né? E ele fala lá, representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza, Deus se utiliza, para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Não foi um avanço? Foi ou não foi? Com certeza. Um tremendo avanço. A ciência teve voz, não foi? As artes puderam se
emancipar, as propostas filosóficas, né? Olha quanta coisa eclodiu a partir de uma ação, né, que Napoleão teve lá, rompendo com aquela mão pesada da igreja, que tolhia tudo, né? Então, é um grande exemplo disso que os espíritos nos responderam aqui, né? Depois ele teve lá uns probleminhas lá que ele teve que responder, né? Mas ele teve, sim, esse papel, tá? De conquistador, né? E pela história da humanidade, a gente ainda vai ver muitos casos assim. Ok? Então, só para a gente ilustrar o que ele está nos dizendo Aí aqui. que começou, né, Mauro, o princípio básico, né? Igualdade, lealdade e fraternidade, né? Exatamente. E aí as coisas começaram na verdade, criou um campo propício para que essas novas ideias surgissem, pudessem se consolidar e dali se espalhar para o mundo, né? Podemos Isso não seguir. só por um lado, não só por um lado, né, Mauro? Também por outro. Que alguns fracassam e outros vêm efetivamente com a missão de ajudar o desenvolvimento, como foi o caso do Henrique de Sagres, criando lá a Escola de Sagres, a Escola de Navegação, para Portugal, né? Sair para desbravar mundos, inclusive achar, né? Aspas aí no achar, né? Achar o Brasil, onde seria implantada a árvore do Cruzeiro, a árvore do Evangelho, né? Não do Cruzeiro. Na terra do Cruzeiro, a árvore do Evangelho seria implantada. Então, espíritos que vieram com esse objetivo de fazer com que a humanidade progredisse, a humanidade crescesse. Exatamente. Então, como nada no planejamento divino dá saltos, né? A gente vê exatamente toda essa preparação. E, para isso, precisam encarnar esses espíritos, né? Então, são espíritos que, muitas das vezes, temos aí vários exemplos, né? O exemplo lá do Einstein, o exemplo do Francisco de Assis, que parte da vida deles foi uma vida normal, né? Dizem que o Einstein, né, era um aluno nem Medíocre. brilhante, medíocre, né? Claro, por quê? Porque a genialidade dele ia aparecer mais tarde. Aquilo que estava sendo ensinado para ele era desinteressante, porque ele já sabia. Era desinteressante. No momento que aparece, então, a oportunidade do missionato dele, né? Ele, então, aparece. Assim Francisco de Assis, assim Gandhi, né? Então, a gente vê o quão é importante as perguntas anteriores, né? Imagine se, claro, espíritos dessa envergadura dificilmente tombariam, errariam, mas imagine se nós fôssemos os agentes de desviar o trabalho desses companheiros. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Então, é muito, muito importante tudo isso. Vamos adiante? 584, alfa. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava, enfim, todo o pessoal, aquele que delas se constitui, instrumento tirará, não obstante proveito desse bem, cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Exatamente. Então, mesmo numa situação de calamidades, né, em que a ação transformadora precise passar, né, por um movimento desse tipo, como foi a Revolução Francesa, nós não devemos exceder aquilo que está dentro da nossa competência, né? Então, Napoleão tinha o propósito de reorganizar ali a França, dar uma abertura, quebrar com a hegemonia da Igreja, para poder o advento do Espiritismo chegar. Essas eram as fronteiras da missão, né? Aí, não, eu quero mais que isso, pô.
Se agora eu tenho a França, eu quero o resto da Europa. Né? Aí meteu os pés pelas mãos. Ok? Então, a resposta é muito assertiva. Ele diz assim, ó, cada um vai responder de acordo com as suas obras. Você fez dentro daquilo que a gente combinou? Beleza. Você fez menos? Ok, na próxima vez você completa. Você fez além. Além como? Além no sentido de contribuir para a missão ou além na desvirtuação da missão? Aí vamos conversar sobre isso. Então ele diz lá, ó, com o bem que intentou fazer com a retidão de suas intenções. Eu me lembro de uma passagem do Chico com a barata, né? Ele tá dizendo, Chico, não sei se perguntaram para ele se podia matar barata, não sei o que. Ele falou, pode matar, mas sem crueldade. Ou seja, é uma questão de saúde, de higiene, mas você não precisa fazer aquilo com crueldade, né, diante de uma criação divina. Então, mal comparando, é a mesma coisa. Né? Então, quando nós ainda abraçávamos, né, resoluções ou soluções truculentas, beligerantes, para resolver algumas coisas, nós ainda não tínhamos, muitas das vezes, em nossos corações, né, a proposta mais fraternal, do diálogo, como Gandhi fez. Gandhi acabou com uma guerra sem dar nenhum tiro. Gandhi acabou com um conflito entre tribos jejuando. Por quê? Porque todos os reis daquelas tribos gostavam muito de Gandhi. E ele falou, olha, eu só vou parar o meu jejum quando vocês acabarem o conflito entre vocês. Porque ele precisava unir a Índia. E aí, o pessoal não acreditou naquilo. Aí Gandhi foi ficando doente. E o pessoal, Gandhi vai morrer, cara. Se a gente não fizer nada, ele vai morrer. E aí eles deram uma trégua, né? Deram trégua de paz entre as brigas entre eles, se uniram. E aí Gandhi fez o segundo movimento, que foi, né, a marcha na Estrada de Sal contra as forças inglesas, sem dar um tiro. E libertou a Índia, né, do jugo inglês. Então, veja como é possível. Mas é necessário muita determinação, muita fortaleza moral, né, e estarmos ali juntos com a proposta, né, da justiça divina, para que a gente alcance os nossos propósitos. Então, realmente, são espíritos diferenciados que demonstram a envergadura moral e a força dessa envergadura moral quando eles se apresentam diante de irmãos que, apesar de socialmente estarem numa posição superior, mas eles se rendem a essa força do magnetismo, do amor e da moralidade que esses irmãos nos trazem. Todos os grandes vultos demonstraram a mesma coisa, né? Essa fortaleza moral, essa força magnética que era impossível de resistir. Tudo bem? Podemos seguir? Então, vamos lá. Agora tem um comentário aqui. Os espíritos encarnados, eles têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Só um minuto. Vamos devagar aqui, Ronald. Então, aqui no comentário, né, Kardec está dizendo aqui, olha só. Os espíritos encarnados, nós, né, temos ocupações inerentes à nossa existência corpórea. Beleza? Então, aquilo que a gente vem falando anteriormente. Cada um de nós tem um propósito de aqui estar. Ninguém está aqui a passeio. Então, cada um de nós tem um propósito. Então, isso está inerente a essa existência. Ok? Foi feito o planejamento para isso. Aí ele continua, ó, no estado de erraticidade, ou seja, desencarnado, né, ou de desmaterialização, que é a mesma coisa, estamos desencarnados, tais ocupações
são adequadas ao grau de adiantamento deles, ou seja, dos espíritos. Então, quando desencarnados, não adianta a gente querer resolver o problema, né, de um país. Olha só, amigo, baixa a tua bola que tu não tem condição para isso, não. Então, vai ser de acordo com aquilo que a gente pode, não com aquilo que a gente quer. Já encarnado, muitas das vezes, nós podemos estar sujeitos àquilo que a gente pede, porque estará inerente àquela existência. Ok? Ah, desencarnei. Ah, eu quero ser mentor. Espera aí, amigo. Tu não dá nem para você, quanto mais orientar alguém. Então, baixa a bola. Mas, quando encarnado, nós somos, sim, responsáveis pela orientação daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Entenderam a diferença aqui da colocação? Então, quando desencarnados, a nossa condição espiritual é que vai determinar. Quando encarnados, será de acordo com aquela proposta reencarnatória. Tudo bem? Só se for mentor da Isabel, né? Bebel, Bebel. Vamos lá? Seguindo? Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para uma nova encarnação. Pode ler. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Pode ler. Continua? Pode ler. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Ok. Então, viram aí, né, quantas possibilidades, né, existem para todos nós. Todos nós aqui, ao desencarnarmos, vamos fazer alguma coisa desse tipo. Aqueles que alcançaram um determinado grau de adiantamento ou de conhecimento vão por um segmento. Outros que não chegaram a esse nível, mas alcançaram outros, vão para outro segmento. Outros vão preferir dar continuidade no apoio aos seus familiares. Vão continuar. Outros não terão nem condição disso. Olha lá o André Luiz, né? Que queria visitar e não podia. Não tinha condição. Entende isso? Então, algumas das possibilidades estão aqui descritas, né? Quando, então, nós, ao retornarmos à vida espiritual, poderemos ter como tarefa, né, a ser executada. Tudo bem? Podemos seguir? Espera aí, o Carlos Santos botou aqui no chat. O que dizer sobre os espíritos encarnados? Opa! Saiu aqui o meu chat, espera aí. O que dizer sobre os espíritos encarnados e desencarnados que são muito inteligentes, porém se comprazem no mal? Como vemos hoje em dia dividindo a humanidade, causando todo esse tumulto social que estamos vivendo? Então, gente, olha só, conhecimento não anda de mão dada com moralidade, ok? A gente sempre fala que a gente dá um passo no sentido da intelectualidade para entender a necessidade de mudar moralmente. Às vezes, isso não acontece. Quantas histórias nós conhecemos de irmãos que reencarnam com algum tipo de idiotia porque usaram mal a sua inteligência e não podem, nessa nova encarnação, ter a sua completude, né, se podemos dizer assim, ou autonomia de raciocínio e de relação com a sociedade.
Muitos. Então, o que dizer é isso. Se você não usar bem a sua inteligência ou usá-la, né, para o mal, a depender do grau de prejuízo que você causou a outrem, aos seus irmãos, você terá uma consequência futura. É isso que vai acontecer. Ok? Então, Deus é justo e bom, misericordioso. Então, ele sabe, olha, você não tem condição de voltar nessa nova encarnação com a sua lucidez, porque você ainda nem se arrependeu do que fez. Você ainda continua com intenções que, se você vier com toda a sua potencialidade, você vai causar mal ainda maior. Então, por amor a você, né, vou te dar uma família maravilhosa que vai cuidar de você, mas você vai com uma limitação. E assim é. O Márcio e a Vanessa, né, que estão aqui na sala, conheceram o Maurício. O Maurício foi um jovem, né, que veio com autismo. E ele, quando não se fazia entender, ele tinha reações violentas, né? Mas ele aprendeu, ele criou uma codificação própria para se comunicar. Então, cada toque num dedo da mão era uma letra do alfabeto. Então, A, B, C, D. E quando a gente chegava na letra que ele queria formar a palavra, ele só emitia um som, assim, tipo A. Aí a gente ia somando, né? Se não fosse casa. A, B, C, A. Aí a gente sabia C, A, K, C, A, K. E assim nós íamos. E entendíamos o que ele falava, né? Mas veio com uma limitação danada. Depois ele aprendeu sozinho a parte numérica, cálculos. Então, ele era alguém que tinha uma inteligência grande, mas veio limitado. E por que ele não falava? Porque ele não sabia soprar. Olha que coisa. Uma coisa tão simples. Então, por não saber soprar, ele não falava. Então, veja como as coisas são, né? Então, Deus é misericordioso. Então, apesar da gente fazer uma leitura, nossa, por que Deus está castigando essa criança desse jeito? Não olhe desse jeito. Não olhe pelo outro lado. O que essa criança traz, né, de necessidade para que eu possa ajudá-la a suprir naquela encarnação, porque Deus assim está agindo sobre a vida dela. Para ajudá-la, não para prejudicá-la. Quem seria Deus, gente, se mandasse uma encarnação para nos prejudicar? Se Deus é só amor, se é só perfeição? Então, nós é que muitas das vezes não sabemos fazer a devida leitura, né, daquilo que está em torno de nós. E aí, mais uma beleza da doutrina espírita, porque ela nos explica. Ela nos dá esse outro olhar. E aí, sim, nos dando o outro olhar, também nos dá novos caminhos, né, novas formas de relação com nossos irmãos, né, mais necessitados do que nós. Tudo bem? Alguém quer complementar? Então, vamos em frente. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Ok. Por quê, gente? Porque não existe espírito mal. A gente sempre fala isso aqui, né? Não existe espírito mal, porque não existe o mal como essência. Se todos nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, nós somos sua criação, e Deus não criou o mal. Deus nos criou para o bem, para a felicidade eterna. Nós escolhemos, né, fazer algo contrário à lei, e aí somos rotulados como ações maléficas, né? Consequentemente, rotulados como espíritos maus. Mas não existe a maldade.
Tanto é verdade que, quando nós decidimos caminhar, né, retilineamente no sentido do bem, deixamos de fazer o mal. Então, mal é escolha, não é essência. Ok? Então, sempre que nós ouvimos, o espírito mal, é ignorância do bem. São espíritos que ainda não conheceram o bem, não entenderam, não se dispuseram, né, a tão desejada transformação íntima que nos levará a uma condição mais feliz. Ok? Tudo bem, gente? Então, vamos parar aqui, né, na pergunta... Qual é a pergunta que paramos? 585. Vamos entrar no capítulo 11, Capítulo dos 11, dos três reinos. Esse capítulo vai ser muito interessante, eu tenho certeza que a participação vai ser imensa, né? Porque vai tratar aí dos nossos amores de pena, nossos amores de pelo, nossos amores de planta, de folha, e vamos conversar sobre isso. Tá bom? Beleza. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos, então, meus irmãos, nesse instante em que nos unimos no propósito comum de aprender para servir melhor. Que possamos nos colocar nesse instante como servidores de Jesus, emanando para todos aqueles que passam nesse instante por dificuldades, por apreensões. Que a tua misericórdia, Senhor Jesus, possa agir sobre a vida de cada um. Que a tua vontade amorosa e soberana se faça acima de qualquer outra, Mestre. Pois sabemos que, assim sendo, será o melhor, será o mais digno, será aquela atitude que nos levará a condições menos doloridas na construção da nossa felicidade. Jesus amigo, que a tua mão misericordiosa possa multiplicar essas irradiações que nesse instante estão sendo feitas por tantos irmãos e irmãs que se encontram em leitos de dor, em situações de aflição, de angústia, de incertezas. E permita, Jesus, que os teus emissários de amor e bondade, esses irmãos incansáveis do bem que morejam em teu nome, possam conduzir esses fluidos extraídos de cada um de nós para esses locais que mais necessitam. Guarda-nos, Jesus, na tua paz, despede-nos nela e que amanhã possamos estar aqui novamente reunidos, ávidos de aprender para poder servir. Obrigada, Mestre, que a tua paz permaneça com todos nós, hoje e sempre, graças a Deus.